Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus irmãos, meditando diretamente na ceia, para assim participarmos da ceia, hoje a nossa mensagem ela vai estar sobre o cardápio da ceia. O cardápio da ceia. Qual é o cardápio da ceia? Qual é o menu da ceia? Ou, como diz os franceses, o menir da ceia. A ceia, o que não pode faltar na ceia? Bom, de fato, não pode faltar na ceia o pão e o vinho. E bem sabemos que o pão representa o corpo, o vinho representa o sangue. E o interessante é da onde esses alimentos vêm. O pão vem do trigo. E o trigo, para se tornar pão, ele tem que ser triturado. Ele tem que ser dilacerado. Da mesma forma, o vinho que vem da uva, para que venha se tornar vinho, tem que ser malhado, tem que ser pisado, tem que ser esmagado. Quando Jesus escolhe esses alimentos para estabelecer esse rito sagrado, ele não escolhe em vão nem por acaso. Quando ele diz bem assim, o pão é o meu corpo, é porque todo o seu corpo seria dilacerado com os açoites, das chibatas e dos chicotes. E eu não sei se você já estudou sobre isso, mas o chicote romano, ele tinha ferro e osso. O ferro para penetrar na pele, o osso para rasgar a pele. Era terrível. As chibatadas romanas. Quando Jesus vai à cruz, diferente dos outros que ali estavam, ele não suporta muito tempo e logo ele simplesmente morre. Mas não foi simplesmente por causa dos pregos, foi por causa de todo o martírio, de todo o sofrimento que o acompanhou durante a Via Dolorosa. Nós tivemos a oportunidade de caminharmos na Via Dolorosa, lá na estrada de Israel, e não é um trajeto curto. Desde a casa de Pilatos, lugar onde Pilatos determinava suas sentenças, até o Gólgota, até o Calvário, era um caminho longo para ele carregar aquela cruz, ouvindo as barbáries, sofrendo os açoites, e mesmo assim não desistindo da sua missão, seguindo em firme. Há um momento na Bíblia que a cruz se torna tão pesada que é necessário um homem ajudar Jesus. E os romanos permitem que isso aconteça. O Simão Cirineu. Ele começa a ajudar Jesus durante determinado trajeto, porque o Cristo humano, ele já não tinha mais condições de carregar aquela cruz. Ninguém morria simplesmente pela cruz. Morria pelas asfixias, morria pela hemorragia, sangue nos pés, nas mãos, e por causa dos abutres que se aproximava do madeiro e começava a arrancar os olhos do crucificado. As pessoas passavam dias lá e iam sofrendo dessa maneira, dessa forma. Jesus é crucificado às 9 horas e às 3 horas o seu corpo expira. Ele passou somente 6 horas, que seu corpo já não suportava mais. Então, quando ele diz, isto é o meu corpo, e ele fala isso antes da crucificação, os discípulos não tinham a mínima ideia, a mínima noção do que Jesus se referia. Mas após a crucificação, eles entendem perfeitamente o porquê do pão que vem do trigo, o trigo que precisa ser triturado, dilacerado. Assim era o corpo de Cristo. Da mesma forma, o vinho que vem da uva, e toda uva tem que ser malhada. Você já viu esse processo? Se você for ver esse processo, você vai ter dificuldade de tomar suco de uva, vinho, ou até o açaí, né? O açaí também da mesma forma. Eu vi um vídeo de açaí, misericórdia, que até
com receio de tomar, mas as pessoas vão pisando, e fica só o bagaço. Quando Jesus disse com a taça de vinho, este é o meu sangue, quando Jesus está na cruz, gente, nós não podemos esquecer isso. Todo o seu sangue é derramado, todo o seu sangue. Qual a conclusão que nós temos? Quando os soldados romanos asferem uma lança sobre ele, essa lança perfura o seu corpo, não chega a romper com os seus ossos, fraturar os seus ossos, porque estava escrito em uma promessa que nenhum dos seus ossos seria rompidos ou fraturados. Então, quando lançam essa lança, simplesmente o seu corpo asperge água. A medicina comprova hoje que quando o corpo já não tem mais sangue, ele começa a aspergir água. Já não havia mais sangue em Jesus, porque todo o seu sangue, assim como toda a sua carne. Alguns ficam escandalizados quando assistem o filme Mel Gibson, Paixão de Cristo. Católico ortodoxo, procurou seguir fielmente as Escrituras e todas as ferramentas, né, de juízo ele utilizou conforme o tempo daquela época. Algumas pessoas ficam horrorizadas, né, mas aquele filme é fiel e até hoje é o mais fiel às Escrituras. Ele conseguiu descrever totalmente, plenamente o sofrimento físico de Jesus. Ele só não conseguiu, e não há como, expressar o sofrimento emocional e sentimental daquele que há poucos dias dizia, no Monte das Oliveiras, tendo a visão panorâmica da cidade de Jerusalém, ele dizia: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, que apedreja aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu não quis te proteger debaixo dos meus braços, como uma galinha faz com os seus pintinhos. E agora a frase final diz: mas vós não quisestes. A dor emocional, e mesmo diante dessa dor, no alto da cruz, ele dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele oferece perdão para aqueles que não tinham nem sequer a ciência da culpa, nem sequer tinham a consciência do erro. Imagine o pedido de perdão. Eu estava conversando com minha esposa vindo de casa, que eu acredito, essa é uma percepção particular, porém não é uma exegese. Não é uma exegese é quando a gente tira do texto. Mas também não é uma exegese, é quando a gente coloca nossa percepção no texto. É apenas uma percepção particular, porque existem 3 teorias bíblicas, né? O que é bíblico, o que é antibíblico e o que é extra-bíblico. Então não é antibíblico, mas eu diria que é extra-bíblico. E eu penso assim, falava com minha esposa agora há pouco vindo para a igreja, que quando Jesus pede: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, porque Jesus viu, o Jesus divino viu a legião de anjos, de seres celestiais, prestes a estabelecer o juízo de Deus naquele lugar. Quando a terra se estremeceu, quando o sol escureceu, e não há menção na astronomia de um eclipse naquele dia, não há relato algum, simplesmente escureceu, porque perdeu a sua força, o seu brilho, a sua intensidade, a própria natureza sente e geme diante da morte do seu Criador. Então, quando a própria terra manifesta a sua indignação, a própria natureza inanimada revela a sua indignação, eu fico imaginando a legião de anjos prestes a estabelecer o juízo e a partir de então exterminar definitivamente todos. Aí Jesus diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem.
Porém, aquele perdão se aplica para aquela época, para aquele lugar, para aquele momento, especificamente de uma forma física. Porque aquele que veio ao mundo para ser Salvador, voltará uma outra vez para ser Senhor. E aquele que não o aceitou como Salvador, terá que encará-lo como juiz. Porque ele voltará para julgar e separar o joio do trigo, as ovelhas dos bodes, conforme está escrito na sua palavra. Portanto, esse argumento, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, se aplica aquela hora, aquele momento, aquele cenário, aquele lugar, para que o juízo de Deus não se estabelecesse, de forma que isso nunca mais vai acontecer. E quando Jesus voltar, todos os algozes, tiranos, carrascos, cruéis, covardes, que fizeram o que fizeram com ele, certamente serão punidos. Serão punidos. Deus é amor, mas o seu amor não anula a sua verdade não anula a sua justiça. Deus também é juízo. Esse é o Deus zeloso. E dura coisa é cair na mão de um Deus irado. Deus se ira. Então, agora você entendeu o porquê do pão. Agora você também entendeu o porquê do vinho. Você entendeu que não é aleatoriamente que esses alimentos físicos existem para atender uma necessidade fisiológica. Quem não se alimenta do pão corre o risco de sofrer uma desnutrição. Quem não se alimenta do vinho corre o risco de sofrer uma desidratação. Portanto, esses alimentos vêm atender uma necessidade física, esses alimentos físicos vêm atender uma necessidade fisiológica, mas esses alimentos não são somente físicos, eles são elementos espirituais. E agora, como elementos espirituais, ele vem atender uma necessidade de comunhão, comunhão essa, vertical com os céus, horizontal uns com os outros. Os irmãos estão entendendo o mistério? O mistério da graça. Comunhão com Deus é a comunhão com o nosso semelhante. E aquele que não come do pão, que não bebe do vinho, não tem comunhão com Deus e não tem comunhão com seus irmãos. No credo constantinopolitano, ele vai dizer a igreja é una. Com isso ele vai dizer que a igreja é única, mas o que faz a igreja única se existem tantas dogmas, existem tantas divergências, existem tantas distinções de opiniões? O que faz a igreja ser única é porque ela come do mesmo pão e ela bebe do mesmo vinho. Há um só pão, há um só vinho, há uma só ceia. E ela é santa porque ela não pertence a uma denominação. A santa ceia do Senhor pertence exclusivamente ao Senhor. Então o pão e o vinho. Até aqui tudo bem. O apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, não precisa abrir versículo 23 e 25, ele vai nos dizer o seguinte, entendendo que a ceia é uma aliança com Deus. Ele vai nos dizer o seguinte, ele vai nos apresentar novamente esses alimentos presentes na ceia, o pão e o vinho. E ele vai dizer, tomai o pão, conforme Cristo nos ensinou, em memória de Cristo, e em seguida, bebei o vinho. Então a gente encontra isso presente na igreja primitiva, o apóstolo Paulo. Mas não foi o apóstolo Paulo que inventou a ceia, foi? Não foi. Antes do apóstolo Paulo, a ceia já existia. E da onde, eu queria fazer essa pergunta para que a gente venha refletir, da onde surge a ceia? Não surge com o apóstolo Paulo ministrando na igreja de Coríntios. Então onde surge?
Aqueles que conhecem um pouco mais da Bíblia vão dizer, surge em Lucas, no capítulo 22, onde Jesus prepara a ceia, onde o próprio Jesus prepara a ceia, e a Bíblia nos diz que ele desejou ardentemente participar dessa ceia e não participaria uma outra vez até que ela se concretizasse no céu. Portanto, essa ceia que nós celebramos é apenas uma alusão, uma menção daquilo que ainda vai acontecer no céu. Uma analogia, uma metáfora do que ainda vai acontecer na figura de linguagem, uma tipologia, apenas um tipo daquilo que ainda vai se concretizar no céu. Então, a ceia não acontece com Jesus. Jesus estabelece a ceia cristã em sua memória, mas ela não acontece com Jesus. Aonde é que ela acontece? Alguém pode me ajudar? Não acontece com Paulo na igreja primitiva, não se inicia com Jesus, com os apóstolos, no último dia, o dia em que vai ser traído. Nesse mesmo dia ele encontra força e fé para celebrar a ceia em comunhão. Mas onde é que ela acontece? Oi? Oi? Ah, oi? Onde, gente? A ceia representa Páscoa. A Páscoa vem de Pessar no hebraico, que significa passar por cima. E a ceia cristã é a liberdade, a libertação da morte para a vida. E a ceia judaica, que é a Páscoa, é a libertação da escravidão para a liberdade. Então a ceia vem na Páscoa, onde Deus estabelece o mesmo rito. E mais uma vez a gente encontra, além do cordeiro, o pão e o vinho. O pão e o vinho no Novo Testamento, na igreja primitiva, com Paulo e Coríntios e comumente nas demais comunidades. O pão e vinho com Jesus e os apóstolos. O pão e vinho agora estabelecido com Moisés. Mas eu pergunto a vocês, é daí que surge a ceia? Com os alimentos, pão e vinho? Não. A ceia vem muito antes. E para quem pensa que a ceia surge com Paulo, porque ele descreve uma perfeição teológica incrível a ceia, se surpreende quando a ceia vem com Cristo Jesus. E para quem pensa que a ceia se iniciou com Jesus, se surpreende quando a ceia iniciou com Moisés sendo instruído por Deus. E para quem pensa que definitivamente aquela foi o início da ceia, se surpreende quando a ceia acontece entre 1800 anos antes de Cristo. E eu gostaria de convidá-los para abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 14. Agora vamos chegar ao texto de origem. Gênesis 14 e 18. Amém? Os irmãos estão aqui? Amém? Gênesis 14, 18. Então Melquisedeque, rei de Salém. Salém é uma abreviação de Jerusalém. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o quê? Olha onde a ceia surge. Trouxe pão e vinho. E abençoou, o próximo versículo, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Próximo versículo. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. A ceia não foi estabelecida por Moisés com os hebreus. Não foi estabelecida com Jesus, com os apóstolos. Nem com o apóstolo Paulo, com a igreja. Ao longo dos anos ela foi aperfeiçoada.
Mas a ceia como uma aliança, esse é o sentido da ceia. Ela é estabelecida pelo patriarca Abraão. E você sabe que Abraão é o início de tudo. Deus chama um homem, ancião, cuja esposa é estéril, e lhe promete uma família, dizendo que essa família se tornaria uma grande tribo, que essa tribo seria uma nação, e que através dessa nação ele estabeleceria o seu reino, cujo reinado não teria fim. Então você percebe que Abraão é o início de todo um projeto que Deus tem como reino e como nação. Não é Adão, é Abraão. E através de Abraão ele estabelece a ceia com pão e com vinho. O tema da mensagem qual é? Toda a introdução para chegar aqui a mensagem, gente, e vocês compreenderem. Alguém lembra? O menu da ceia, o menir, ou o cardápio da ceia, como você preferir. O cardápio da ceia. Não pode faltar pão, não pode faltar vinho. E sabe o que é que eu aprendo nessa passagem? Eu não quero pregar nessa passagem especificamente, mas eu aprendo que as bênçãos de Deus só se cumprirão em nossa vida quando tivermos disposição para reconhecermos as autoridades por Ele estabelecidas. Se eu for repetir, não vai ser da mesma forma. Então, memoriza, anota aí, né? Só vamos alcançar as bênçãos de Deus. Olha que o nome ainda é Abrão. Para Deus mudar o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões, Deus estabeleceu uma autoridade sobre a sua vida. Então as bênçãos de Deus só serão alcançadas a partir do momento que nós reconhecermos as autoridades que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas. Quem é Melquisedeque, rei de Salém? Um rei sem origem, sem histórias. Um rei que simplesmente surge do nada na vida de Abraão. De Abrão, no caso. E simplesmente o abençoa, e Abrão reconhece a autoridade de Melquisedeque sobre a sua vida. E Melquisedeque o abençoa, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão, ao reconhecer a autoridade de Melquisedeque, simplesmente entrega os dízimos, confiança na vida de um sacerdote. Gente, isso é incrível. Isso tem uma lição tão extraordinária que tem um livro chamado O Fator Melquisedeque, porque Melquisedeque é um sacerdote. Agora, quando é que vai surgir o sacerdócio entre os judeus? Alguém me lembra? Abraão tem um filho, Isaac. Isaac tem um filho, Jacó. Jacó tem 12 filhos. E entre esses 12 filhos tem um que é chamado Levi. E depois de 430 anos de Levi, quando Deus estabelece a lei por Moisés, Deus separa a tribo de Levi para ser a tribo sacerdotal, e a partir dali surge o sacerdote. Agora, se você estiver acompanhando bem, que loucura, né, gente? Quem é Melquisedeque? Da onde ele vem? Qual é a sua genealogia? Quem são os seus ancestrais? O critério para ser sacerdote é ser filho de sacerdote. Quem era o pai de Melquisedeque? Aí quando o autor de Hebreus, eita gente, agora me permita, eu abrir aspas aqui, vamos mergulhar um pouco mais fundo. Quando o autor de Hebreus vem falar sobre Jesus, ele diz bem assim: Jesus é sacerdote sim, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de... Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus era da tribo de Judá. Então Jesus não vem da tribo de Levi, Jesus vem da tribo de Judá. Então Jesus não poderia ser sacerdote segundo o sistema sacerdotal dos judeus. Aí o autor de Hebreus, que faz uma analogia perfeita entre a cultura judaica e o cristianismo, ele diz: Cristo é sacerdote sim, segundo a ordem de Melquisedeque.
aquele que apareceu do nada, e não se sabe mais nada além de Melquisedeque, a não ser que ele era rei de Salém. E a partir de então, os irmãos estão entendendo o mistério? Estão recebendo o manto aí? Aí tem um livro, eu falei sobre esse livro, o Fator Melquisedeque. Se você puder ler esse livro, leia. Que vai mostrar histórias de missionários que chegaram a regiões inóspitas de difíceis acessos, que não tinha presença nem contato entre algumas tribos indígenas com o homem branco, com a civilização. Quando os missionários já chegaram lá, eles já tinham uma noção, uma mínima noção de que a terra toda foi inundada, o dilúvio. Uma mínima noção de que há um Deus. Uma mínima noção sobre o princípio básico do Criador com a sua criação. E aí esse autor escreveu o livro Fator Melquisedeque, porque Deus se revela na história de uma forma tão extraordinária, tão especial, que em cada lugar existe sua assinatura, em cada lugar existe o seu registro. Aí quando a gente se depara com esse texto, a gente percebe que Deus guiou e moveu Melquisedeque, rei de Salém. Não sabemos mais nada ao seu respeito, mas o que sabemos é suficiente. Ele levou pão e vinho. O que não pode faltar na ceia? Não pode faltar pão. Não pode faltar vinho. Em alguns momentos de fartura, não era, missionário Maria José? A gente colocava uma mesa de uma ponta a outra aqui. E tinha tudo que vocês imaginassem. De frutas, de frutos. Tinha tudo aqui. Mas não podia faltar. O que é que não podia faltar? O pão e o vinho. Agora eu gostaria que vocês me ajudassem. Eu estou me referindo aos alimentos físicos para atender uma necessidade fisiológica. Mas eu gostaria de ir além com a ajuda de vocês. E eu queria que vocês participassem. Além dos alimentos físicos, existem os elementos espirituais. E eu gostaria que você me dissesse, além de pão e vinho, o que é que não pode faltar na ceia? Opa! Vamos lá, Yolanda. Fala aí bem alto. Confissão. Pode faltar confissão na ceia? Não pode faltar. Ceiar sem confessar. E a Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E a Bíblia vai nos dizer que aquele que confessa e deixa, esse é que alcança misericórdia. Não é simplesmente confessar, também é deixar. E a Bíblia, quando fala examine-se o homem a si mesmo, é impossível chegar a uma confissão se antes não nos examinarmos. Portanto, não pode faltar confissão. Mais alguém? Ok, vamos lá, Maria José, fala aí. Perdão. Não pode faltar. Pode faltar, gente? Não pode faltar. A Bíblia diz que Deus não está nem interessado no seu dízimo e oferta. Se você vier ao altar e depositar no gasofilácio seu sacrifício, e ao mesmo tempo seu coração estiver contaminado com a falta de perdão. Não pode faltar perdão. E Jesus nos disse em João 13:35, nisto conhecerão os meus discípulos se tiverdes amor uns para com os outros, e o amor se manifesta através do perdão. O que é que não pode faltar? Eu ouvi comunhão por aqui? Muito bem, Mônica. Comunhão. Não pode faltar comunhão? Não pode faltar comunhão. O último pedido de Jesus é que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai conhecer que Deus estava em Cristo e que Cristo ainda está na sua igreja a partir da nossa comunhão. A partir da nossa comunhão. Não é o programa televangelista, não são programas de rádio, não são os grandes templos suntuosos construídos pelas mãos humanas, mas é a comunhão que vai fazer a diferença.
assim como a igreja primitiva no mundo da época era impactada pela comunhão que havia na igreja e diziam, olha como eles são irmãos. Em Antioquia, os cristãos foram chamados pela primeira vez, os discípulos de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque eram tão semelhantes a Cristo. Então, não pode faltar comunhão. O que mais não pode faltar? Oi? Muito bem. Vamos lá ouvir a sua voz, seu cabra. Adoração, reverência. Ótimo. Não pode faltar adoração. Pode faltar adoração? Não pode. Não pode faltar adoração. Temos que adorar a Deus vivo, verdadeiro, real, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, Senhor de tudo, Senhor de todos. Não pode faltar adoração. E Wagner foi um pouco mais além. Reverência. A ceia não é simplesmente uma refeição, um banquete humano. Tem que ter toda a reverência. Temos que ter temor. É com coração temente que nós participamos da ceia. Mais algum? Mais algum? Vamos lá, por ordem. Vamos, Neia? Sinceridade. Ótimo. Pode faltar sinceridade? Não pode faltar sinceridade. Esse é o menino da ceia, né? Temos que ter um coração sincero diante de Deus. Deus não quer um coração perfeito, Ele não procura perfeição. A Bíblia nos diz em Jó que nem os anjos dos céus são perfeitos. O que Ele procura em nós é um coração sincero. Davi alcançou graça não foi porque ele foi perfeito, é porque ele foi sincero. Pedro alcançou graça não foi porque ele era perfeito, é porque ele era sincero. Se você quer alcançar graça, você precisa ser sincero. E o sentido da palavra sincero é sem cera. Na antiguidade, quando se vendia vasos, era comum os vasos trincar e se rachar. Aí o malandro que sempre existiu, dando um jeitinho brasileiro, colocava cera naqueles vasos trincados e vendia como se fossem vasos novos. Só que o tempo se encarregava de derreter, de revelar, né, de desmascarar. Aí o vaso se trincava novamente. Aí quando as pessoas iam comprar um vaso, elas diziam, olha, eu quero um vaso sem cera. Aí daí vem a expressão, sincero. Seja sincera. Retira a máscara, a maquiagem, a fantasia. E é impossível participar da ceia sem sinceridade. Valdir disse um outro elemento espiritual que não pode faltar na ceia. Vamos lá, Valdir. Amor e fé. É, rapaz. Amor. Não pode faltar amor. Um amor com Deus. Um amor com os irmãos. Esses elementos não podem faltar. E não pode faltar também fé. A firme convicção do que nós não vemos, mas a certeza absoluta, a segurança inabalável daquilo que nós aguardamos. Não pode faltar fé. E o interessante, Valdir, é que quando Pedro viu Jesus fazendo tudo, e ficou encantado e maravilhado, mas nunca pediu para Jesus aumentar a fé dele. Mas quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes devemos perdoar um irmão? 7 vezes, porque tinha uma compreensão judaica que dizia que somente 7 vezes poderia perdoar. Aí Jesus disse, eu não vos digo 7, mas digo 7 vezes 70. Contabilizando seria 490. Mas Jesus não está falando sobre uma quantidade específica. Ao ponto que Pedro fica tão abismado com isso. E pela primeira vez ele diz, Senhor, então dai-nos fé. Ele não pede fé para andar sobre as águas. Ele não pede fé para curar enfermos. Não pede fé para ressuscitar os mortos. Mas ele pede fé para perdoar. Porque o perdão é uma questão de fé. Mas quais são os outros elementos espirituais que não pode faltar na ceia? Vamos ouvir a nossa irmã Anne. Santidade. Uau! Não pode faltar santidade, irmão. Deus é um Deus santo. E esse Deus santo, Ele pede ao seu povo, sede santo, assim como eu
sou santo. O padrão e a referência única e absoluta de santidade é Deus. Ainda bem que Deus não diz: sede santos como o pastor é santo. Aí você vai andar com o pastor, vai encontrar um monte de defeito e problema no pastor. A Bíblia não pede para que eu seja perfeito, ela pede para que eu seja irrepreensível, né? E isso, pela graça e pela misericórdia, eu tenho sido. Não por mérito humano, mas pela graça divina. Santidade pode faltar na ceia? O que mais não pode faltar na ceia? Arrependimento. Foi dito arrependimento? Foi dito confissão, não foi dito arrependimento. Vamos ouvir. Arrependimento. Arrependimento. Verdade. Tem que ter arrependimento. Não pode faltar na ceia o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Os irmãos sabem qual é? O remorso, você tem medo das consequências. Isso é remorso. Arrependimento, você tem aversão ao ato. Consegue entender? Quando Saul pecou, ele não teve arrependimento. Ele teve remorso, medo das consequências. Ele procurou Samuel e disse: me honre perante os homens. Ele está preocupado com sua reputação e com a repercussão do seu erro. Mas quando Davi pecou, ele diz: eu não sou digno de ser rei. Pequei contra os céus e contra a terra. Isso é arrependimento. Aversão ao erro e não simplesmente medo das consequências. Eu gostaria de perguntar a você: você tem arrependimento ou remorso? O remorso traz aquela cosmiseração, aquela tristeza, mas o arrependimento vem de uma palavra metanoia, que significa, sabe o quê? Mudança de percurso. 180 graus. Mudança. Isso é arrependimento. É muito mais do que remorso. O que mais não pode faltar na ceia? Oi? Vamos lá, Júnior. Apesar de todo mundo ter ouvido, você vai falar no microfone. Hoje todo mundo fala no microfone. Não pode faltar o que, Júnior? Compaixão para com o próximo. Muito bem, Júnior. Compaixão para com o próximo. O que é compaixão? É pena? Se você tem pena de alguém, você não tem compaixão. E Jesus não quer que ninguém tenha pena dele. Eu fico, às vezes, intrigado, estarrecido, consternado, ensandecido, quando as pessoas têm pena de Jesus. Jesus não morreu na cruz para ser um mártir da religião. Não é para ter pena de Jesus. Agora sim, compaixão. E o que é compaixão? O sentido da palavra compaixão é ter paixão com. É você se colocar no lugar do outro. Se coloque no lugar de Jesus. Você seria capaz de tamanho amor, de modo que a pastora já disse hoje aqui, eu vi de longe, que um dia Jesus vai estender suas mãos e vai mostrar as marcas na cruz, que apesar do corpo glorificado, ele está cicatrizado por toda a eternidade. Você sabia disso? Quando Jesus aparece ressurreto a Tomé, ele diz: vê as chagas, toca nelas. Apesar do corpo ressurreto, glorificado, ele está cicatrizado por toda a eternidade. Então a gente vai passar a eternidade ao seu lado. E sempre que ele estender as suas mãos, nós vamos nos lembrar do alto preço que foi pago na cruz do Calvário para nos trazer a redenção. Só que, me ajuda, Elaine, vem cá. Jesus vai dizer o seguinte: veja minhas mãos. Tudo isso eu fiz por amor a você. Agora, me mostre suas mãos. O que você fez por amor a mim. Obrigado, querida.
Alguns vão dizer, mas minhas mãos estão limpas, Senhor. Eu nunca sujei minhas mãos falando mal dos outros, caluniando, fofocando, difamando. Nunca roubei, nunca matei, nunca derramei sangue inocente. Aí Jesus vai dizer, realmente suas mãos estão limpas, mas as suas mãos estão vazias. O que você tem em suas mãos? Mas algum elemento que não podemos esquecer na ceia? Oi? Por ordem, quem foi primeiro aí? Lucicleide está mais perto também, né? Obrigado, Patrícia Raquel. Vamos lá, Lucicleide. Não pode faltar? Gratidão. Muito bem. Não pode faltar gratidão. E não há a maior covardia que existe é a ingratidão. É a incapacidade de reconhecer o favor que lhe foi feito. Lembra da parábola, da história dos 10 leprosos? Os 10, quantos foram curados? 10. Quantos voltaram? 1. Somente 1 voltou. E Jesus percebeu. Jesus disse, eu não curei 10 porque somente 1 voltou. Jesus olha para aquele homem e diz, vai em paz, a tua fé te salvou. Não somente da doença, mas do juízo eterno. Aquele homem não recebeu somente a cura, como também recebeu a salvação. Com isso eu aprendo que quem agradece recebe muito mais do que precisa, muito mais do que pede. Agradeça. Gratidão não pode faltar na ceia. O sentimento de que foi feito um sacrifício por nós e devemos viver esse sacrifício. Quem foi a outra pessoa? Francinete. Renúncia. Muito bem. Não pode faltar renúncia. Não pode faltar renúncia. Renunciar ao nosso eu, renunciar ao nosso ego, renunciar os nossos desejos, as nossas vontades. O que, Vivi? A presença de Deus. Pronto. Está consumado. E por fim, não pode faltar em hipótese alguma a doce e suave presença de Deus. Porque sem a sua presença é impossível a confissão, o arrependimento, a comunhão, a adoração, a fé, o perdão, a compaixão, a gratidão, a renúncia. Sem a sua presença é impossível. Por isso ele nos fez uma promessa: e estarei convosco todos os dias. Uau! Até a consumação dos séculos. Parece que ele estabelece um fim, né? Alguém já disse, pastor, e quando esses séculos se consumem? E aí? Aí eu disse a essa pessoa, aí ele já não estará mais conosco, mas nós estaremos com ele para todo sempre. Vamos aplaudir aquele que vive, aquele que reina, aquele que é Senhor supremo, soberano, absoluto. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.